As mobilizações do chamado Abril Vermelho não param. Acreditando nas promessas feitas pelo governo federal, centenas de integrantes do MST desocuparam as terras da Embrapa pertencentes à União em Pernambuco. Um dos acordos envolve o INCRA. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, prometeu destinar 5 propriedades na região de Petrolina ao sem terra. Com a palavra do governo, centenas de famílias rumaram para o sul da Bahia, onde invadiram outras 3 fazendas. O discurso é o mesmo: ocupação em terras improdutivas. E já que falamos na Embrapa, uma ativista ambiental, combatente do agro e com trabalhos ligados ao governo do presidente francês Emmanuel Macron, pode ganhar um cargo importante na empresa. Ana Margarida Castro Euler está cotada para ser a nova diretora de negócios da Embrapa. José Maria Trindade, então dá para dizer, Zé, que está dando resultados para o MST, essa onda de invasões, Zé? O MST está criando raízes no governo. O discurso oficial do ministro Alexandre Padilha e até da cúpula do governo é o seguinte: uma coisa é o movimento social e os movimentos sociais, que existem outros nesta linha do MST. A gente fala muito no MST, porque é o mais evidente, mais agressivo, mas existem outros movimentos, né? E nos governos anteriores do PT, uma pessoa de cargo importante era chamado para tomar conta dos movimentos sociais. E aí inclui MST, esse movimento que invade prédios nas cidades, os sindicatos, né? Enfim, minorias. E esse ficava fazendo o elo. E nesse governo Lula não tem. E o governo quer diferenciar, mas não consegue. Porque se mantém omisso a aprovação desses movimentos. Há uma reação muito forte da sociedade contra o MST. Faz um estrago por onde passa, são gafanhotos. Chegam em fazendas, quebram tudo, matam animais, deixam animais pela metade nas fazendas, né? E isso não pode ser considerado normal e nem muito menos movimento social, né? Este é o momento de encarar o MST como foram encarados os vândalos que quebraram o Congresso Nacional, Supremo e Palácio. Aliás, recebi aqui uma mensagem de que os deputados de oposição querem as imagens também da Câmara, Senado e do Supremo Tribunal Federal para ver as entranhas disso aí que aconteceu e quem são esses predadores. Então, o MST vai enfrentar agora uma resistência nunca vista. Há uma união. Veja bem, o deputado Arnaldo Jardim, que já foi até secretário de Agricultura em São Paulo, um deputado muito articulado aqui, presidente da Frente Nacional da Livre Iniciativa. Ele me relata, assim, uma união mesmo. Não é só a frente da agricultura, a frente parlamentar, a poderosa bancada ruralista, mas várias frentes no Congresso que exigem a criação da CPI. E no plenário da CPI, aí a verdade vai aparecer. Afinal, quem é que está financiando e orientando esse povo, né, Vitor? E te preocupa especialmente, Mota, essa ocupação política, né? Para além das ocupações de terras, essa ocupação política já é um passo além desse movimento, Mota? Isso, Brown, tem cara de mais um ovo de serpente sendo chocado no Brasil de hoje, né? O ovo da serpente, ele é transparente. E à medida que a serpente vai se desenvolvendo, você vê lá dentro, né, o que vai sair dali um dia. É mais um exemplo da assimetria da aplicação da lei diante dos nossos olhos. Eu acho que isso fica claro, está claro hoje no Brasil para todas as pessoas de bom senso. É evidente que a cor vermelha em camisetas, bonés e bandeiras significa licença para você fazer o que você quiser e vai ficar por isso mesmo. É muito revoltante para o cidadão de bem, para o cidadão comum que a gente encontra nas ruas, ouvir a retórica inflamada que as autoridades do governo, algumas autoridades, usam contra aqueles que eles chamam de golpistas, tá? A gente acabou de ouvir aí uma declaração de uma autoridade do governo se referindo a essas pessoas como extremistas terraplanistas. E qual é o termo adequado para se referir a pessoas
cuja ocupação principal é arrebanhar famílias com crianças para entrar em propriedades alheias, queimar, destruir, matar animais e dizer na televisão, em todos os canais que fazem isso, sim, pegarem carona na comitiva oficial para uma viagem à China e depois conseguirem nomear pessoas para ocupar cargos no instituto que cuida da reforma agrária. Qual é a expressão correta? Que termo nós podemos usar para definir entidades e pessoas que usam o Estado de Direito para minar o Estado de Direito? Essa é uma pergunta que a gente precisa responder com a sinceridade que ainda é possível hoje. Pois é, diga. Eu queria só dizer, Mota, que é uma má notícia, não é só lá não, viu? Em outros pontos do governo estão sendo nomeados integrantes do MST e muito na Conab. E aí vai ficando cada dia mais difícil, né, Pavinato, para o governo sustentar esse discurso de uma dissociação do MST, né, com cargos sendo entregues, com as demandas sendo atendidas. Não para em pé esse discurso de que o MST não tem nada a ver com o governo federal, né, Pavi? Não tem dissociação. O Stedley, que fez lá a incitação para o Abril Vermelho, estava no comitiva oficial. O deputado petista paulista Simão Pedro deu uma entrevista para o programa Tá na Roda aqui na Jovem Pan ontem, e quando ele foi perguntado, Lula é um parceiro do MST, ele disse sim, Lula é um parceiro do MST, 3 vezes enfaticamente. E o MST, em uma invasão, ele comete, eu vou repetir aqui 13 crimes, tá? Para ficar um número bonitinho. Incitação ao crime, associação criminosa, esbulho possessório, dano qualificado, dano ao patrimônio público, corrupção de menores, periclitação da vida, perseguição, extorsão, atentado ao Estado Democrático de Direito, porque ele está exigindo, né? Ele está tolhendo o Poder Executivo, né? Na sua liberdade de nomear cargos para o INCRA, posse ilegal de arma, porte ilegal de arma, crime ambiental, vou falar 15, 14, exercício arbitrário das próprias razões e 15, terrorismo. Tem 15 crimes aí e nada acontece. Querem prender o Bolsonaro porque ele é o muso inspirador daqueles que estavam com bandeira do Brasil no 8 de janeiro, mas ninguém quer prender o Lula porque ele é o muso inspirador do MST. Onde é que já se viu isso? Aí o governo diz que vai assentar. Ora, nos 8 anos do governo Lula foram 90 mil títulos de terra entregues. Em 8 anos, 90 mil. Em 4 anos de governo Bolsonaro, metade do tempo foram 400 mil títulos de terra entregues. Então não bate, porque nesses 4 anos que não teve invasão, foram 24 invasões nos 4 anos, nós tivemos 400 mil. Agora nós temos que ter milhares de invasões para ter só 90 mil, então quanto menos invasão, mais reforma agrária. É um discurso que não se sustenta. E aí eu perguntei para o deputado petista ontem também, que ele estava com a bandeirinha do MST atrás, e ele falava dos que produzem, dos que capinam, dos que vendem, das famílias. Ele pintou, né, a cena da novela O Rei do Gado com a Luana Berdinazzi lá comendo na sua marmitinha, sendo acolhida pelo grupo de Sem Terra, mas eu falei, e os que cometem crimes? Porque uma invasão, por exemplo, a da Aracruz, a da Embrapa, eu tenho 15 crimes. Não, nós condenamos veementemente os criminosos. Ora, quem condena não incita. E se quer condenar, por que não vira uma associação nacional? Porque daí você pode excluir, fala, você não pode usar o símbolo do MST. Ora, é muito simples. Se ele não tem CNPJ, o Movimento Nacional, qualquer um que pegar a bandeira do MST é do MST. Se ele cometer um assassinato com a bandeira do MST, é do MST. Da mesma maneira que se está dizendo que qualquer um que pega a bandeira do Brasil e vai para Brasília e chuta uma placa é um terrorista bolsonarista e que Bolsonaro é seu muso inspirador, Lula é o muso inspirador do MST. Então nós temos um governo, um presidente que devia ser afastado. Devia ser afastado porque é chefe do G. Dias, porque é chefe do Flávio Dino, que é chefe da Polícia Federal, que fez uma investigação do 8 de janeiro parcial e que ainda por cima dá guarida e viaja com Stedley, que é um líder de um grupo que a cada invasão comete 15 crimes.
Nós temos um Estado democrático de direito. Onde é que está? Está escondido com Augusto Aras. Para fecharmos, Dantas. Ô, Brown, olha só. Tudo tem seu lado bom, seu lado ruim. Claro que quando a gente pensa que o MST vai cuidar do INCRA, a gente associa automaticamente a raposa cuidando do galinheiro. Por outro lado, fica muito claro a hipocrisia do MST, que o MST não está atrás de terra, não. Ele está atrás de cargo, está atrás de poder, está atrás de dinheiro. Eu acho que resume a história do MST. O MST, a partir do momento que ele vai para a estrutura da máquina pública, ele passa a ocupar cargos da administração indicados politicamente com a bênção de determinadas figuras políticas. Ele perde até o seu argumento fantasioso, né? Aquele romanceado, que a gente sabe que é um grupo criminoso que está sendo anistiado, né? É como as Farc, ele está sendo anistiado. Está sendo colocado para dentro da máquina pelo PT, mas ao mesmo tempo está perdendo o discursinho. O discurso do MST acaba a partir de agora, a partir do momento que ele passa a integrar o sistema. Já não tem mais o que reclamar. Nunca foi uma questão de terras, nós sabemos disso, já mencionamos aqui N vezes. E agora é um cala-boca que o PT está dando por ter naturalmente sido pressionado. Aliás, já tem mais de 2 meses que eu falei, quando começaram as primeiras invasões, eu disse aqui que na verdade eram invasões políticas, que elas tinham o único objetivo de cobrar do PT, do Lula, a fatura pelo apoio durante a campanha. Tá aí, a fatura está sendo paga.